Bom, grande parte do nosso público, do público que está nos ouvindo, é desenvolvedor de software, né? Pessoas que trabalham, na grande maioria, com PHP ou com o Agent Framework, né? Que já acompanha nosso trabalho e que usa ou pretende usar o Postgres. E quando a gente constrói uma aplicação, temos que tomar algumas decisões pertinentes a banco de dados, né? E essas decisões têm a ver com puxar algumas responsabilidades mais para a aplicação ou mais para o banco. E aí a gente entra em polêmicas, né? Que no passado a gente já foi mais fervoroso, né? No momento de defender algum ponto de vista, hoje a gente já usa mais o bom senso, né? Na maioria das vezes. Mas eu vou levantar dois assuntos polêmicos, né? Para a gente tratar, prós e contras. Começar com o primeiro, que é uma decisão, né, que é onde armazenar os arquivos. Os arquivos que eventualmente podem ser, por exemplo, anexos de algum registro, né, que eu estou cadastrando na aplicação. Por exemplo, eu tenho que anexar um documento, né, ou às vezes um PDF com, sei lá, 20 mega. Vou armazenar esse arquivo no banco, num campo, né, de um registro, numa tupla lá do banco, ou como um arquivo no sistema de arquivos e no banco eu armazeno um endereço, né, o apontamento para esse arquivo que está fora do sistema de arquivo. Bom, eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir a opinião do Fabrício, né, em primeiro lugar. Depois a gente vai, né, vendo, ajustando, né, fazendo o contraponto. Bom, arquivos, polêmica. Existe um cara que foi desenvolvido há muito tempo, que é o cara que é usado para trabalhar com arquivos, que se chama sistema de arquivo. Vamos colocar os nomes. E o banco de dados para guardar dados. Isso, exatamente. Eu não estou dizendo que não guardem arquivos dentro do banco de dados, mas sejam bem cuidadosos quando tomarem essa decisão de colocar algum arquivo dentro do banco de dados, porque tem que entender qual é o impacto que isso pode ter no banco de dados, de usar ou não usar um arquivo dentro do banco de dados e tendo o arquivo fora do banco de dados, guardando só os metadados a respeito daquele arquivo. Isso impacta diretamente na questão de backup e recuperação de desastre, porque o arquivo estando fora do banco de dados, dependendo de um cenário de restauração, e eu preciso ter as estratégias de backup do sistema de arquivos muito bem alinhadas com as estratégias de backup do banco, porque aí os teus dados como um todo do teu banco vão estar separados, né? Vai estar Tem que o teu caminhar banco de junto, né? dados tem que caminhar junto. Então, os teus snapshots de disco do file system para o teu backup do file system com os teus anexos da tua aplicação tem que estar muito. São duas coisas para Isso. garantir, né? Porque quando tu for fazer um backup do banco de dados usando, seja uma forma artesanal com o PGBase Backup, que tu construiu, tu desenvolveu teu script, ou usando um PG Backrest ou uma ferramenta qualquer dessas, tu vai estar fazendo backup dos dados do banco. E aí quer dizer que esses arquivos de fora não vão ser executados no mesmo ponto no tempo. Não vai estar no mesmo ponto no tempo. Tu consegue alinhar isso um pouco, né, ao longo do tempo, e quando restaurar, entender que quando tu restaurar um dado de um banco, os teus metadados tem que saber que os arquivos que estão lá, e os arquivos têm que estar lá. Porque se o arquivo não estiver lá e tu tiver o metadados, aí tu tem uma corrupção. Inconsistência. Uma inconsistência, não é corrupção, desculpa. Uma inconsistência. Então, é mais alguma coisa para lidar e para mapear, cuidar e tudo mais. Porque a gente estava até conversando antes sobre isso, né? Daqui um pouco numa transação, eu apago o meu arquivo, dentro da transação eu apago a linha original que aponta para ele, mas daqui um pouco ocorre uma exceção, uma falha, eu tenho que recuperar o backup, eu recupero os dados, mas o arquivo já não está mais lá, né? Exato. Isso não é incomum de acontecer. Então, exatamente, tu faz uma transação que deleta uma linha lá da tabela. Documento, por exemplo. Um documento, que na verdade é uma linha de uma tabela, mas o teu documento está no disco, no sistema de arquivos. E aí, na mesma transação, tu vai lá e apaga do sistema de arquivos. Né? E aí, depois que essa transação acontece, tu tem um evento de exceção lá, um sinistro, que tu tem que fazer uma recuperação para um desastre e recorrer ao backup. Aí tu restaura o backup do banco. E aquela transação... Aquela transação de remoção não tem mais, que tu acabou perdendo ela. Porque o teu
O RM não volta, né? Não, o RM não volta, exatamente. O registro volta, o RM não volta. O registro voltou, tá lá com aquele dado lá do documento, mas tu não tem mais ele no file system. O file system não tem o rollback, né? Por exemplo. Isso. E aí, para tu usar o snapshot do file system anterior, que não é incremental, que nem um backup do banco, mas ele pode ser também, mas mesmo assim não vai ser bem alinhado os backups. O tempo. Né? Aí tu pode adotar outras estratégias, do tipo, tu deleta o metadado, mas remover fisicamente do file system não na hora. Aí é uma rotina assíncrona, que é feita de tanto em tanto tempo, posteriormente, para evitar esses problemas. Uma espécie de garbage collector, né? Uma espécie de garbage collector. Essa é uma estratégia, né? Tem outras. Ou seja, se manter os arquivos no file system, ou, sei lá, no storage externo, no S3, mantenha mais tempo eles. Não apague eles logo que apague o registro lógico, né? Hoje em dia, muitas aplicações acabam fazendo aqueles soft ou nem delete, apaga, né? Nem marca apaga ele registro, marca como, né? Como obsoleto pela aplicação mesmo, né? E acaba que fica lá. Mas aí o que é? Aí é implementação, aí é negócio, né? Fica é uma área da fria, tua aplicação. Né? Exato. Daqui a um tempo tu vai ter que expurgar definitivamente esse dado de alguma forma. Ao passo que, dependendo de alguns cenários, por que não botar o arquivo dentro do banco de dados? Por exemplo, eu tenho um software de folha de pagamento e eu preciso da foto da pessoa. Arquivo pequeno, geralmente. Extremamente pequeno. Né? E não varia de um registro para o outro, né? Ele sempre é pequeno. Isso. E ele, não é algo assim que todo evento tem um arquivo no banco. Não. É o cadastro da pessoa. Que pouca variação. E aí E tu pode redimensionar e cortar e padronizar o armazenamento dele antes de... Exatamente. Então, e a minha aplicação é pequena, não tenho grandes clientes. Não cresce exponencialmente. Então, por que eu vou ter todo um overhead com o file system, toda uma preocupação com backup externo, se eu posso colocar lá? Ele vai lidar. E o Postgres vai lidar muito bem com esse dado. Vai estar disponível numa réplica, enfim. Tu vai fazer parte da tua política de backup, seja ela um dump ou seja um backup físico. Né? Então, o dado vai estar ali junto com toda o teu... É um dado, né? A foto, a mídia é um blob. Então ele é um dado pequeno perto daquela tua massa de dados. Agora, quando a gente fala em documentos, daqui um pouco o volume de documentos ele é muito maior do que o volume de dados, aí daqui um pouco isso pode ser um problema nas estratégias de replicação, de backup. Exatamente, porque aí vai impactar diretamente em todas essas aí. Vai impactar na transação, porque quando for escrever o auto... tempo de commit, né? O tempo de transação vai impactar na replicação e vai impactar em manutenções, né? Vácuo, recovery, enfim, várias coisas. Né? Então, é tudo trade-off. Tem que balancear e bom senso, que nem tu falou no início. Né? Então, tem que ter bom senso do que eu jogo para dentro do banco e o que eu não jogo para dentro do banco. Com o sistema de arquivos, pode fazer, por exemplo, o rsync e sincronizar só as diferenças também. Isso, tem estratégias e ferramentas existem. Né? Mas não quer dizer que tem que usar todas de uma vez só. E não existe aquela massa, não usa arquivo dentro do banco. Não, não adianta. Em tecnologia, em ciência da computação, depende. Para tudo, depende. Qual é o cenário, qual é o contexto. Vamos analisar. Que problema que eu estou resolvendo. Analisa, botar os prós e os contras, valida, faz prova de conceito, testa. E aí depois aplica. Usa uma alternativa ou outra alternativa. Usa ferramenta A, ferramenta B. Não assumir uma opinião escrita em pedra como verdade absoluta. Não tem. Não dá para dizer que as coisas são escritas em pedra, porque... O próprio banco evolui. Quem sabe daqui um tempo o Postgres evolua para um patamar que não, agora pode colocar qualquer arquivo dentro do banco que vai lidar muito bem e está aí. Acho que não, mas não dá para duvidar. Né? Há muito tempo atrás, fazer filas no banco, nossa, tá louco. Não, hoje tem mecanismos lá com de locking, com for update, skip locking, que eu consigo fazer filas extremamente performáticas usando o Postgres. E muita opinião que a gente está dando agora, talvez daqui a 5 anos, não vai valer de nada mais. Não vai valer de nada. Eu já falei de não usar fila em banco. Não usar o banco para ser tipo um cache. Para não usar banco para armazenar nenhum tipo de arquivo. E a evolução derrubou a opinião. Derruba a opinião. E, claro, experiência e casos de uso derruba a opinião, com certeza.
E não adianta, é tudo bom senso. Tem que entender como que a tecnologia funciona e quais são as limitações Sim. que a gente tem na tecnologia. Né? Se isso tudo alinha com o contexto e o problema que tu está resolvendo, usa. Se não, parte para outra. Perfeito.